Hoje é dia 25 de janeiro de 2013, aqui de trás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira. Eu estou aqui no Nordeste, no Ceará, na cidade de Crato, precisamente na Diocese de Crato, e estou aqui participando da reunião da ampliada das comunidades eclesiais de base. Está acontecendo aqui na cidade de Crato, no Centro Pastoral, a quarta ampliada das comunidades eclesiais de base, a SEBS, que está preparando a realização do 13º Intereclesial da SEBS, que terá como tema Justiça e Profecia a Serviço da Vida. O encontro das comunidades de base nacional, que vai acontecer de 7 a 11 de janeiro de 2014, próximo mês de janeiro. Aqui está o Padre Anastácio. Anastácio, tudo bem, meu irmão? Olá, Giovana. Joia? Joia. Anastácio Ferreira De Oliveira. Né? Padre Anastácio é cearense, aqui da Diocese de Iguatu, está fazendo um mestrado em teologia lá em Belo Horizonte. Anastácio, você ajudou na confecção do livro Texto Base desse Intereclesial, né? Vou mostrar aqui. 13º Intereclesial da SEBS, Texto Base, tema, né? Justiça e Profecia a Serviço da Vida, SEBS, Romeiras do Reino, no campo e na cidade. Encontro que vai acontecer no Encontro Nacional da SEBS, de 7 a 11 de janeiro de 2014, aqui na cidade de Juazeiro, na Diocese do Crato e do Ceará. Padre Anastácio, eu queria convidar você para a gente ir ali fora no gramado para conversar um pouco sobre a sua colocação aqui, ok? Ok. Padre Anastácio, podemos sentar ali no meio da grama para a gente bater um papo? Vamos lá. Nós estamos aqui, como é que chama esse centro de formação aqui, Anastácio? O centro de expansão é Dom Vicente de Araújo Matos, é um dos bispos da Diocese do Crato. E aqui funciona também um seminário ou não? Não, aqui é um centro de formação geral dos leigos e dos cristãos leigos, catequistas e encontros gerais, encontros a nível de Nordeste, a nível de Ceará, até encontros nacionais já aconteceram aqui. É um centro de formação, um grande centro de encontros, de educação, da fé, né? Okay. De teologia, de liturgia, são encontros em geral, encontros de formação do povo de Deus. Ok. Anastácio, vou sentar um pouquinho aqui. Senta aqui na cadeirinha aqui. Padre Anastácio, eu fiquei muito feliz pela colocação que você fez no final dessa manhã, aqui no encontro da 5ª Ampliada Nacional da SEBS, né? No momento do plenário. Hoje, na parte da manhã, nós refletimos sobre saúde alternativa e comunitária, né? Na busca da construção de uma sociedade do bem viver e do bem conviver, né? Isso a partir da justiça e da profecia, né? E você também se escreveu, então, um dos artigos desse livro, que é o Texto Base Preparação para esse 13º Intereclesial, versa também sobre um pouco da sua experiência. E aí eu queria você começou dizendo ali, fazendo uma retrospectiva na história. Conta para quem não conhece bem ainda, Anastácio, como é que começou essa história, ou pode-se dizer assim, a ideologia da indústria da seca do Nordeste? Quando a gente fala indústria, porque é algo que produz, né? Tem alguém que está ganhando com isso e muita gente se ferrando. Algo, né? Então, assim, essa fala de indústria da seca foi a partir da ideia que justamente você colocou, que o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca, né? Então, durante muito tempo, a seca, que é uma realidade geográfica, geológica, climática, essa realidade foi utilizada como, nós colocamos como um manto ideológico, algo que encobria a realidade verdadeira da miséria, da fome, né, da desnutrição, do analfabetismo, do empobrecimento do povo dessa região. Então, a seca era utilizada como, nós dizemos isso, um aparelho ideológico, ou seja, encobria a realidade, o que estava por trás disso. Né? Se dizia que a seca é um castigo de Deus, por exemplo, né? Você é pobre porque Deus quer, essas frases, né? Sempre foi assim, a realidade é essa, pobre nasceu foi para sofrer,
Sempre foi assim, sempre será. Uns têm que ter a terra e os outros têm que trabalhar na terra dos outros, né? Ou seja, o sem terra tem que submeter às relações de produção que o dono, né? Por isso nós chamamos relação de dominação, né? O dono, o senhor da terra, ele possui a terra, então ele pode dizer quanto é que vai pagar. Aí vem toda a questão da renda de meia, aquelas rendas que são totalmente exploradoras do trabalho humano, né? Então essa a seca, né, serviu para encobrir a problemática da cerca, do latifúndio, das grandes oligarquias de coronéis que dominaram aqui o Nordeste desde o início das malditas capitanias hereditárias, né, como se diz. Então tudo isso aí foi servindo para encobrir. Então durante muito tempo o Nordeste teve ascensão econômica e política no Brasil por conta do ciclo da cana-de-açúcar. Esses ciclos econômicos eles foram mudando, claro, né? Então quando veio o ciclo do ouro no século XVIII e sobretudo o ciclo da política do café com leite, já no século XIX, que envolve o Sudeste, Minas e São Paulo, o Nordeste ficou esquecido, essa região, certo? Essa região mais aqui de cima, que não havia o Nordeste e o Norte, é simplesmente o Norte. O Brasil era Norte e Sul. Depois é que se desenhou essa cartografia que foi separando, né, as 5 regiões do Brasil. Quem sabe que houve interesse também nessa separação. Mas assim, com a política do café com leite, o Nordeste, essa região aqui daqui de cima, né, que compreende aqui o semiárido, ela ficou sem recursos. Todos os recursos, o Brasil sempre trabalhou isso. Cada ciclo, você voltava para aquela região que estava produzindo. Quando foi a borracha, foi tudo lá para o norte. Café com leite, vai tudo lá para o Sudeste. Cana-de-açúcar vem tudo aqui para o Nordeste. O ouro foi para Minas Gerais. Tudo. Sempre Aí o Nordeste ficou relegado. Relegado total, esquecido. E daí, o que aconteceu? As elites do Sudeste promoveram um grande congresso a nível de Brasil, dos produtores de leite, de carne, né, de café, para discutir a questão agrária do Brasil, que era visto só com Minas e São Paulo naquele período. E aí as oligarquias agrárias aqui do Nordeste, que foram toda a vida bem contempladas, se sentiram abandonadas. E aí elas não foram convocadas para esse congresso, elas resolveram fazer um congresso, né, que coincidiu no mesmo período com a grande seca que o Nordeste estava passando, que essa região estaria passando, que sempre aconteceram essas secas. Se tem no século XVII, de secas que aconteceram naquele período. Então, foi uma grande seca que durou de 1877 a 1880. E aí, grande parte do gado foi dizimada, muita gente adoeceu e morreu também pela fome, e houve um surto de cólera ao mesmo tempo da seca. E daí as elites agrárias do Nordeste encontraram um meio de angariar, fazer um discurso para buscar recursos para aumentar o seu capital, aumentar a sua riqueza, a concentração, a melhoria das suas propriedades. E esse discurso foi o quê? O Nordeste é pobre, é miserável, é seco, é flagelado, então tem que receber atenção especial, né, da coroa e depois da República, né, no caso da República, que já estava se avizinhando. Então começou-se a liberar recursos, ainda antes um pouco, ainda era coroa, ainda era império. O Dom Pedro II vai dizer que daria até o último brilhante diamante do anel da coroa dele para acabar com a seca no Nordeste. E aí a gente vai constatar que isso não existe, combater e acabar com a seca, isso é realidade própria, né, geográfica, você tem que conviver com isso. Então o discurso foi construído pelas elites agrárias. E aí, logo no início do século XX, vai ser criado órgãos federais. O IFOX, que é um órgão federal de obras contra a seca, contra as secas, que não existe isso. Então começou a ser injetado recurso vindo para os governos estaduais, né, no caso das províncias, né, governos dos estados, que eram presidentes dos estados, não chamava governador, né, era presidente dos estados, no caso do Nordeste. E o recurso vinha era repassado para os coronéis, para os proprietários de terra, para melhorarem suas propriedades, fazerem açudes, barragens, melhoria e das ao longo do propriedades. século XX fez-se o maior programa de açudagem do mundo aqui no Nordeste. Só que esses açudes eram construídos onde? Nas propriedades. Ou seja, as propriedades melhoravam a qualidade e a água, a terra já estava cercada e a água também ficou cercada. Quando aparece o período das chuvas, que o pequeno produtor, o sem terra, ou o pequeno agricultor começa a plantar,
que ele vai precisar depois da água, a água está cercada na terra do patrão. Então o pequeno produtor, o pequeno agricultor, os remanescentes dos quilombos, né, os quilombolas, essas pessoas todinhas, os descendentes dos indígenas, dos nativos do Ceará, todos esses são os que ficaram sem nada. Sem atendimento de um Estado que não chegava até Às o vezes povo. até sem cemitério. Nem onde se enterrar tinha, boa parte, uma vez. E aí é que vai aparecer uma figura interessante nesse contexto do século XIX. Muita violência, jagunços, né? Muita violência dos coronéis, uma justiça que era a serviço dos grandes, não estava para servir ao povo. E aí vai aparecer uma figura chamada o Antônio Ibiapina, padre Antônio Ibiapina, José Antônio Ibiapina, que antes de ser padre, ele foi juiz de direito. Trabalhou em Quixeramobim, trabalhou em algumas regiões do Ceará, depois foi para o estado de Pernambuco, e ele foi, onde ele chegava, ele trabalhava, e ele tinha uma visão, uma sensibilidade social muito grande. Chegou a ser deputado? Foi deputado nacional. E ele foi percebendo que a justiça, que a política, que é tudo jogo de regra já definida, sempre a serviço dos que já possuíam os bens, as terras, a propriedade. Ou seja, que nós tínhamos um Estado, né, um aparelho judiciário a serviço disso daí, no Brasil, século XIX. Então, nessa percepção dele, ele resolveu, né, aos 44 anos, ele já tinha abandonou o direito, abandonou a política, e aos 44 anos ele comprou uma chácara em Gravatá, lá em Pernambuco, lá em Recife, e se isolou de tudo. Passou 3 anos recluso, estudando, rezando, e aí, nesse período, ele reviu toda a vida dele, toda essa história do direito, da justiça, né, da política. E aí aí foi convidado, ele teve o arcebispo de Olinda e Recife, teve notícia que havia esse rapaz, que quando adolescente e jovem foi seminarista, mas depois deixou o seminário, tinha se tornado juiz e deputado, era um grande intelectual, e estava recluso por 3 anos só em vida de oração, só saía de casa para a missa e nada mais. E aí o bispo convidou para ser padre, e aí ele aceitou e se ordenou padre. Só que o bispo também foi dando cargos a ele dentro da igreja, como professor do seminário, reitor, foi dando várias atividades para ele, cargos dentro da igreja. E é aí, nesse contexto, século XIX, que estoura a Grande Seca. Uma seca terrível que dizimou parte da população. Qual é a época mesmo? 1877 a 1880, foram 3 anos. Então, o que aqui aconteceu? O Ibiapina, que tinha toda aquela sensibilidade, que já tinha recebido do pai, o pai dele lutou na Confederação do Equador, né, junto com o Frei Caneca, o carmelita, colega nosso. Exatamente. O pai dele foi assassinado na Confederação do Equador, foi fuzilado, e o irmão dele foi exilado em Fernando de Noronha, o irmão dele. Então ele tinha toda uma sensibilidade, ele passou também por uma situação difícil financeira na família, ele cuidou, ele foi arrimo de família, ele foi organizar um pouco isso, porque os irmãos dele ficaram órfãos, ele teve que cuidar disso daí. Ele passou por essa situação, ele conheceu a realidade do Ceará, porque ele andava com o pai dele, quando o pai dele foi tabelião, ele teve uma visão geral do estado do Ceará, então ele conhecia essa realidade e tinha sensibilidade. E aí, como padre, ele não pensou outra coisa, ele deixou tudo, já tinha deixado o direito, deixou a política e também deixou os cargos em Pernambuco, né, Recife, a capital, era o centro econômico, político e cultural aqui no Nordeste, e largou tudo, montou, como a gente diz, montou numa burra, num cavalo, como padre, e se mandou para o sertão, para o torrão do sertão mesmo do Cariri, chamado Cariris Novos. Sertão aqui do Ceará? Do Ceará, ele veio para cá. E ele veio ao encontro dos coléricos, dos que estavam morrendo pelo surto de cólera, que ninguém queria cuidar, os pobres morrendo, e cuidar dos atingidos, que a gente chama pela estiagem. Né? Então ele veio ao encontro daqueles que ninguém ia ao encontro deles. Né? E ele foi ao encontro deles, mas foi ao encontro não para tratá-los como coitadinhos. É que está a grande novidade do Ibiapina. O Ibiapina vai fazer algo de novo, que é resgatar a autoestima desse povo, a dignidade do trabalho. Sem recursos financeiros, sem recursos do Estado, de nada, ele chega na comunidade, ele reúne a comunidade, ele faz uma fala sobre a reconciliação,
porque havia muita violência, muitas armas, muita violência, e ele exorta primeiro a comunidade a fazer as pazes, todo mundo se unir, fazer as pazes. Inclusive ele convocava o povo a cavar uma vala e jogar as armas dentro, e todo mundo se dá as mãos e fazer as pazes. E depois perguntava qual é o maior problema dessa comunidade. A missão Ibiapina era isso. Qual é a maior dor, o maior sofrimento do povo dessa comunidade? Não tem água, não tem hospital, não tem moradia, não tem cemitério para enterrar os pobres. O que falta nessa comunidade? E de acordo com a comunidade decidia, ele fazia uma fala muito forte sobre isso e conseguia tocar os corações e mobilizar. Ele mobilizava centenas de homens e de mulheres para trabalhar. Construir barragens, construir cacimbas, açudes, cemitério, capelas também ele construiu, construir orfanato, né, hospitais. Então a obra dele era essa. Os dias que ele passava na comunidade era trabalhando com o povo. E aí está a novidade também. Nós ainda estamos ainda em plena escravidão negra. O trabalho com as mãos, né? Um intelectual, jamais seria pensado que um intelectual iria trabalhar com as mãos, né? E ele faz ele quebra esse preconceito, essa separação, e ele estimula o povo ao trabalho e vai trabalhar com eles nas obras e pregar a palavra de Deus à noite. Ele reza, trabalha e prega junto com o povo, como fez São Paulo, né? Como fez o Paulo apóstolo, trabalhador e apóstolo, né? Então ele vem como esse grande apóstolo da caridade, né? Da caridade promocional e libertadora do povo aqui no sertão. Então, ele vai contar com o que o povo tinha, e o povo tinha o trabalho. Ele resgatou a autoestima e ele provou que o povo pode construir as suas saídas, as suas alternativas. O lema dele era: não percam tempo, era rezar e trabalhar. E ele dizia: a caridade consiste em dar até o último copo d'água, partilhar até a última cuia de farinha e, se preciso for, morrer com os pobres, mas estar a serviço dos pobres. Era o lema do Ibiapina. E ele percorreu o Cariri todinho, foi ao norte do Ceará, na região de Sobral também, onde ele fez missão, e depois ele percorreu alguns estados do Nordeste, sobretudo a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Piauí. Ele espalhou 22 grandes casas de caridade que acolhiam sobretudo as meninas, que ele preocupava muito com a questão de prostituição, devido ao grande machismo, que é uma das coisas que ele mais bateu também nisso no Nordeste, né, que se construiu essa mentalidade da mulher subserviente, né, da mulher que era usada como objeto pelo homem e poderia cair também na prostituição. A preocupação dele era essa. Então, a casa de caridade acolhia essas meninas e ele profissionalizava. Então era oração e trabalho. Elas tinham oração, elas tinham assistência espiritual, elas tinham moradia e tinham segurança. E elas se autossustentavam pelo trabalho. Aprendiam a fazer renda, fazer crochê, havia vários teares onde se faziam redes. Então era pelo trabalho que ela se autossustentava. Então a espiritualidade do Ibiapina era orar e trabalhar. E dentro desse círculo das missões de Ibiapina, passou também um cidadão chamado Antônio Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que, segundo os estudiosos, o conselheiro, quando saiu de Quixeramobim, que ele passou aqui no Cariri e passou pelo círculo do Ibiapina. E o lema do conselheiro, que criou o Arraial de Canudos, um arraial também de liberdade, de trabalho e de oração no sertão da Bahia, que incomodou os coronéis de lá, porque o povo não quis mais se submeter ao jugo, ao trabalho sofrido, né, ao trabalho explorado. O lema era: só Deus é grande e ninguém é pequeno, né? E esse era o lema do Ibiapina também, que o conselheiro espalhou já lá no sertão da Bahia. E nesse mesmo círculo, aqui no Cariri, as famílias iam ouvir as pregações do Ibiapina, e um dos casais que ia era chamado Seu Joaquim e Dona Canô. Seu Joaquim eram os pais do padre Cícero Romão Batista. Então Cícero Romão Batista, ainda menino, os seus 8, 9, 10 anos, via as pregações do Ibiapina, e aquele padre totalmente diferente dos outros. Um padre preocupado com o povo doente, o povo sofrido, o povo abandonado. Um padre que foi ao encontro dos pobres, dos abandonados. Isso aí a gente percebe que influenciou demais o jeito de ser também padre do Cícero Romão Batista. Então dá para dizer, padre Anastácio, que o padre Cícero, em grande parte, foi um discípulo do padre Ibiapina? Com certeza. Inclusive que, além de padre, ele foi deputado também, o padre Cícero, não foi? Foi, mas assim, sem exercer muito esse lado.
foi muito mais as condições da época, o contexto histórico que levou a isso, né? Em poucas palavras, Anastácio, o que você acha que é importante destacar do ensinamento e da atuação do padre Cícero Romão Batista, o padre Inciso, que aqui nós estamos na diocese, né, de Crato, que é vizinho aqui, está Juazeiro do Norte, e o 13º Intereclesial da Sebos vai ser aqui misturado com a história, a mística e a espiritualidade do padre Inciso. É só para dizer assim que o Cícero Romão Batista ele conseguiu fazer esse diálogo, né? O Cícero foi marcado por essas experiências de catolicismo popular, né, de devoções ao coração de Jesus e de Maria, que o Ibiapina já trazia também. Ao mesmo tempo, os textos, as novenas, esse catolicismo que foi chamado de penitente, o Cícero bebeu nessa fonte, desse catolicismo popular. Ao mesmo tempo, o Cícero estudou no Seminário da Prainha, que representava o processo de romanização, o processo de mais controle da vida religiosa, que foi colocado no século XIX, né, aqui no Brasil, que chegou aqui ao Brasil, final do século XIX. E o Cícero foi aquele padre que veio com recebeu essa teologia, né, essa teologia mais elaborada, né, de maior controle dos movimentos leigos, e o Cícero teve essa habilidade de fazer essa convivência do que ele tinha já no coração, o catolicismo popular devocional, e ele soube acolher as beatas, as beatarias, né, os movimentos de penitência que foram surgindo aqui, ele soube acolher tudo isso, né, as beatas, as antigas beatas do padre Ibiapina. Ele trouxe, como a Isabel da Luz, trouxe professor que o Ibiapina também preparou, alfabetizadores. A preocupação do Ibiapina também era promover a educação do sertanejo. Então, na Casa de Caridade também era uma casa de formação de educadoras. E o padre Cícero teve a habilidade de trazer alguma dessas educadoras que estavam na Paraíba, nas casas de caridade. Ele trouxe aqui para o Juazeiro, já essas educadoras, para cuidar da educação da juventude aqui em Juazeiro do Norte. Então o Cícero soube também dosar essa história do que o Ibiapina fez também. Uma fonte, vamos dizer assim, que o Ibiapina bebeu lá dos beneditinos, que ele teve convivência com eles, orar e trabalhar, ora e labora, né? E a espiritualidade também da devócia moderna dos oratorianos em Recife, que o Ibiapina também conviveu. Não perca tempo. A fé útil, que ele chamava. A fé tem que ser algo concreto, a serviço do outro. Amar o próximo. O Ibiapina tinha muito isso presente. E isso foi transmitido aqui. E o Cícero bebeu disso. Então, o lema do padre Cícero era: cada casa do Juazeiro deve se tornar um oratório do coração de Jesus, cada sala da família, a família se consagra ao coração de Jesus, e cada quintal da casa uma oficina de trabalho. Então, Padre Cícero e Padre Ibiapina estimularam o artesanato, o trabalho com as próprias mãos, a dignidade do trabalho do homem e da mulher. É tanto que o Juazeiro hoje parte de 300 mil, 400 mil habitantes por aí, uma cidade próspera, porque o povo é um povo que tem essa índole do trabalho que o Padre Cícero deixou. Então, isso estimulou o progresso dessa região, né? Uma região que já era próspera. O povo começou a vir ao Juazeiro do Norte por conta do milagre da hóstia, né? Sobre a beata Maria de Araújo, uma leiga, uma cristã leiga, né? Uma mulher pobre, negra, na qual houve essa manifestação religiosa, né? Da receber a hóstia na boca e se transformar em sangue. Quando a beata morreu, em 1914, ela foi sepultada na Capela do Socorro, na Capela do Cemitério, e aí as grandes levas de sertanejos de todo o Nordeste vinham visitar o túmulo da beata. Então o Juazeiro se tornou um grande símbolo de salvação espiritual, né, porque acreditava-se ali, que naquele momento ali, um grande sinal da Eucaristia. O povo veio em busca disso, desse sinal, né? Viram na beata esse sinal de Deus, o Deus se falando nos pobres ali, os leigos dos pobres. O povo começou a vir para cá também em busca da salvação econômica. E aí chegavam aqui, o Padre Cícero os encaminhava. O Padre Cícero recebia terras e ele encaminhava as pessoas para trabalharem. Chegava, meu padrinho, estou precisando trabalhar, sei que perdi isso. Padre Cícero, você quer trabalhar? E disse que ele fazia isso. Botava um dia, chegava um monte de gente para trabalhar e dizia: os Joões vão trabalhar não sei aonde, os Pedro não sei aonde, os Francisco não sei aonde. Cada grupo de homens ele mandava para um canto trabalhar, o pessoal ia trabalhar. E aí foram formando pequenas comunidades. E uma das comunidades que mais prosperou foi chamada do Caldeirão. Sítio Caldeirão, chamado Caldeirão dos Jesuítas.
porque quando houve o problema com o Marquês de Pombal, aqui no Brasil, alguns jesuítas fugiram, perseguidos e foram se esconder lá no Caldeirão. Está chamado Caldeirão Jesuíta. Então, por que Caldeirão? Porque tem uma confluência de pedras que guardam água. Mesmo no período de grande seca, estiagem, tem um olho d'água lá. Então, terra e água. E gente com coragem para trabalhar. Daí apareceu um beato, né, um homem chamado José Lourenço, um paraibano, que alguns dizem que ele era da região de Pilões, na Paraíba, vizinho a Santa Fé, onde Ibiapina passou os últimos anos da vida dele. Alguns dizem que estudiosos, né, historiadores, que o José Lourenço já veio influenciado de lá pelo Ibiapina. Era um homem altamente devoto de Nossa Senhora, tudo girava também em torno disso, e o Juazeiro da Mãe de Deus, da Mãe das Dores. Então, o que foi o Caldeirão? O Zé Lourenço procurou o Cícero, o Padre Cícero conduziu ele, mandou ele para o Caldeirão, ser a liderança lá. E como era a comunidade do Caldeirão? Era um tripé: trabalho, oração e vida comunitária. Ou seja, o resultado disso, o povo tinha vida digna, tinha liberdade, tinha sobrevivência. Em plena seca de 1932. Vivendo de forma comunitária. Vida comunitária, engenho comunitário, casa de farinha, trabalhavam com couro, com arreios para os animais, né? Cintos, chinelo de couro, gibão, todo o trabalho assim eles faziam. Ferreiro trabalhava com fazer instrumentos também para trabalhar. Pelo que você está falando, Padre Anastácio, tem muita semelhança entre o Caldeirão, essa comunidade de resistência coordenada pelo Beato Zé Lourenço, e Canudos de Antônio Conselheiro, não tem? Com certeza, inclusive disseram isso daí, né? Quando foi para desarticular a experiência do Caldeirão, né? Que houve uma desarticulação, uma perseguição. E incomodou, então? Incomodou bastante, porque os agricultores, da mesma forma que da região, estavam todos indo para lá, porque lá viviam dignamente. Não viviam sob o jugo de nenhuma, de pagar nenhuma renda a patrão, né? Tudo era colocado num grande armazém e cada família pegava de acordo com a sua necessidade. Aí vai lembrar dos apóstolos. Cada um recebia conforme a necessidade. E não havia necessidade entre eles, porque todos trabalhavam, todos comiam, e tinha educação também, né? Tinha professora lá dando aula, ou seja, liberdade, né? O povo tinha sobrevivência, tinha liberdade, tinha terra, tinha água. Há quem o diga que o Caldeirão, na seca de 32, que foi uma das maiores do Nordeste, a seca de 32. 1932? O Caldeirão abasteceu boa parte aqui da região com rapadura, com farinha e com frutas. O Caldeirão abasteceu, era autossustentável. Quantas pessoas chegou a fazer parte dessa comunidade do Caldeirão? Alguns falam em 2.000 e pouco, outros falam em 3.000, outros falam até mais. Mas era muita gente. E isso assustou. E essa comunidade foi reprimida? Foi reprimida. Como é que aconteceu? Bom, a questão todinha fala-se que esses medos, se espalhou a história, o Beato encomendou umas imagens de Nossa Senhora da Conceição, de São Francisco Xavier, Francisco de Sales, um desses, e Santo Inácio de Loyola. Encomendou umas imagens, não sei se foi na França, ele encomendou, o Beato encomendou. Essas imagens vieram em caixões, e quando chegaram no Juazeiro para vir para cá, Juazeiro foi Fortaleza, quando chegaram esses caixões, espalharam o boato que eram armas que estão vindo da União Soviética, que o Beato era comunista. Isso é um negócio descabido totalmente, né? Totalmente descabido, porque é uma comunidade que vive em torno da oração, uma comunidade religiosa. Então, que a comunidade seria marxista, de comunistas, né? Por quê? Porque naquele período da década de 30, né, 1935, explodiu a intentona comunista, né, no Rio Grande do Norte. Tinha muita gente do Rio Grande do Norte que veio, porque o Caldeirão também tinha seus missionários. Havia beatos que saíam do Caldeirão e iam visitar regiões do Nordeste pregando sobre essa história do Caldeirão. E muita gente deixava seus lugares no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e vinham para o Caldeirão. E constituía aquela comunidade, que ia crescendo cada vez mais. E aí, porque tinha gente de vários estados do Nordeste, sobretudo do Rio Grande do Norte, e estourou uma parte da intentona, como estourou no Rio Grande do Norte, os grandes da região, aqui, os coronéis, conectaram e disseram que aqui era uma célula comunista, né? Ou então uma célula de Canudos. E aí fizeram o quê? Que tinha que ser combatida. Então fala-se de uma investida grande da polícia, né? Do exército, não sei se exército ou polícia, agora não tenho a precisão histórica, mas veio o lado repressor, vamos dizer assim, do Estado, veio, né? E aí muita coisa foi queimada, né? Os armazéns, as coisas queimadas do povo. Em que ano repressão.
Foi em 36. 36. Se eu não estou enganado. 1936. Se eu não estou enganado, em setembro de 1936. Mais ou menos em setembro de 36. Entre 36 e 37 foi a comunidade começou a ser perseguida. E aí havia o Severino, que era das lideranças, né? E ele ficou atuando de conta da comunidade. A comunidade achou por bem o Beato se retirar e ir para outro canto para proteger a vida do Beato. É porque o Beato era a liderança caçada, como sempre, né? Um caçado. Então ele foi para o outro lado aqui da Serra da Chapada do Araripe, que aqui é a grande chapada, né? O grande vale do Cariri, que separa o Pernambuco e o Ceará. Então o Beato foi para Exu, na terra do Luiz Gonzaga, que é aqui vizinho, fica a poucos quilômetros daqui. E o Beato criou outra comunidade lá, né? Uma outra comunidade ele criou lá. E começou a viver também, já de novo a organizar o povo lá nessa comunidade no Exu, em 36, 37. Então a comunidade foi desarticulada aqui, foi perseguida, tocaram fogo nas coisas. Depois, quando achavam que tinham desarticulado, um dos comandos aí da polícia veio para certificar realmente, fazer de novo a vistoria. E encontraram ainda pessoas aí, famílias aí. E aí houve um confronto muito forte, que houve mortes dos dois lados, da polícia e do lado do povo, que tinha armas de trabalho. Não eram armas, eram instrumentos de trabalho, né? Paus, cacetetes, enxada, foice, roçadeira, material de agricultor. Então, o pessoal reagiu, a polícia aí, nesse confronto houve morte dos dois lados, e aí de fato houve uma investida maior a nível de Estado do Ceará, a nível de polícia, de exército, da repressão mesmo, oficial do Estado, né? E a comunidade foi dizimada. Eu ouvi falar, Anastácio, que há hipótese de ter havido inclusive bombardeio aéreo para se destroçar essa resistência do Caldeirão, do Beato Zé Lourenço? Existem versões, né? A versão da história oficial, né? A versão do Exército é de que só foi feita uma vistoria, a aeronave passou olhando a região, né? E há uma outra versão de remanescentes, né? De remanescentes e parentes das pessoas que lá moravam, de que tinham sido metralhados, né? De que as pessoas teriam sido metralhadas desse avião. Certo? Então, bombardeio, né? De teriam jogado alguma bomba também e que teria sido metralhado, pessoas teriam sido metralhadas. Então a história oficial nega, né? Nega isso daí. Há um documentário da TV Legislativa, da Assembleia Legislativa do Ceará, que vale a pena ser visto. Que você vai, quem tiver faz esse acesso, resgate histórico do Beato Zé Lourenço. Beato, fala das pessoas, Caldeirão, né? de historiadores aqui da região, né? E mostra as versões, parentes das vítimas, né? Que contam detalhes de como se deram as atrocidades feitas aos beatos. Inclusive havia pessoas que não podiam usar esse rosário, né? O rosário que representava também, né, os beatos do Padre Cícero, e eles eram beatos do Padre Cícero e beatos do Zé Lourenço. Então, quem usava esse rosário, segundo alguns parentes de vítimas, diziam que até eram obrigados a comer o rosário. Tinha que engolir o rosário. Né? Era não usar roupas pretas, porque lembrava também o Padre Cícero, roupas pretas compridas. As mulheres, sobretudo, usavam muitas roupas compridas, devido à questão moral da época também, né? O estilo das pessoas mais idosas, vestiam vestidos compridos, muito compridos, com mangas compridas. Então muitas mulheres, quando vinham da região lá do Caldeirão para a cidade, elas até encurtavam um pouco a roupa para não ser identificada, quando começou a haver a repressão. A aparência dessas vítimas que dizem isso, que as mulheres tinham até que encurtar um pouco a roupa para não ser identificada, porque se fosse identificada como romeira, do Padre Cícero ligado ao Caldeirão, eram totalmente humilhadas, ultrajadas, ou até coisa pior poderia acontecer. Anastácio, então assim, eu fico muito feliz de perceber que o Beato Zé Lourenço, que muita gente ouve falar assim, Beato, só ficava rezando, orando, devoto, mas ele teve a grandeza de, no Caldeirão, aqui no sertão do Cariri, no Ceará, de organizar uma comunidade de resistência, uma comunidade na linha comunitária, muito parecida com a comunidade de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro. Mas eu te pergunto, o Padre Cícero também incomodou os poderosos, os coronéis aqui da região, e teve que organizar o povo para a resistência? Assim, fala-se muito, a história sempre a história oficial, né? E o que foi contado e o que não foi contado, o que se pode, as releituras que são feitas aqui,
Padre Cícero era um homem articulado politicamente. Ele queria o bem do Cariri. E havia alas, né, alas de coronéis, né, de poderosos, que temiam o crescimento da liderança do Padre Cícero. Dizia assim, alas de poderosos do estado do Ceará, porque o Cariri estava em ebulição, com todos os fatos que aconteceram aqui em Juazeiro. Então o Padre Cícero incomodou. Ele teve esse lado profético. Agora ele teve uma visão muito mais ampla, porque ele queria, vamos dizer assim, ele queria o progresso da região. Ele significou para o povo esse acolhedor dos pobres do Nordeste todinho. Essa é a leitura que nós temos, né? Ele foi aquele ponto de acolhimento de todas aquelas pessoas que foram deserdadas pelo Estado, né? As pessoas que estavam debaixo da opressão dos coronéis, elas encontraram aqui esse espaço de liberdade de trabalho, né? Agora vamos dizer assim, que o Padre Cícero também, pela própria hostilidade que houve no relacionamento com a igreja, né? Porque queriam que o Padre Cícero saísse daqui de Juazeiro, porque para a igreja da época, né? Alguns setores da igreja, o Padre Cícero estaria promovendo o fanatismo aqui, por causa dos romeiros que vinham visitar o túmulo da Beata. Então queriam que o Padre Cícero saísse daqui do Juazeiro. E o Padre Cícero teve a firmeza, a tranquilidade de ficar aqui, porque ele era também um místico. O Padre Cícero teve um sonho, quando ele começou a andar no Juazeiro, que ainda era uma fazenda chamada Tabuleiro Grande. Ele teve um sonho com o coração de Jesus. E o coração de Jesus dizia para o Padre Cícero. Naquele momento o Padre Cícero estava na escola, uma escola onde ele dormia, a escola da fazenda, lá onde ele dormia. Ele foi celebrar, e ele confessou muito, e ele deitou um momento para descansar. E naquele momento que ele dormiu, aquele sono, aquele cochilo que ele deu, ele sonhou com a grande multidão vindo, né? Primeiro ele estava na sala, à mesa, sentado, e Jesus entrava com os 12 apóstolos. E aí se colocava ao lado do Cícero e dizia: eu quero realizar uma obra nova aqui na região. Todo aquele discurso do coração de Jesus para Margarida de Alacoque, na França. O ser humano não me valoriza, você tem que fazer uma grande obra de salvação aqui na região. E vou escolher você para fazer essa obra. Nesse momento em que o coração está dizendo isso para o Padre Cícero, entra uma multidão de pessoas famintas, famélicas, né? Maltrapilhas, descalços, sofridos, muitos, centenas de sertães vão entrando lá nessa cena. E aí o Jesus olha para si e aponta: quanto a eles, é você que tem que tomar de conta deles, você que tem que cuidar deles. Jesus entrega a missão que Cícero que tem que cuidar daqueles pobres que estavam vindo para cá. Então Cícero teve ele guardou isso como uma grande motivação dele. Ele não ia sair do Juazeiro, porque essa missão de cuidar dos pobres aqui, ele recebeu de Jesus. Aí faz lembrar aquela história lá das multidões famintas, que os apóstolos, né? Como diz, o Senhor manda eles ir embora, né? E Jesus diz: não, você é que tem que cuidar deles. Então mostra assim que como Cícero estava embebido de uma mística bíblica, patrística. Há alguns historiadores que colocam que Cícero era um grande leitor de São João Crisóstomo, e nós sabemos o quanto João Crisóstomo é forte nessa questão da defesa dos pobres, né, dos direitos dos pobres. Então Cícero era um homem de leitura, de oração, sempre se destacou como isso aí, né? Há muita deturpação da figura dele. Claro que humanamente ele deve ter tido as falhas dele, né? Mas ele é uma pessoa de muita convicção religiosa, convicção da missão que ele recebeu, né, como sacerdote. Há hoje também algumas vertentes que dizem que a própria contato dele com os lazaristas no Seminário da Prainha, ele bebeu dessa mística aí, de São Vicente de Paulo, né, da preocupação missionária dos lazaristas e da preocupação de São Vicente com os pobres, porque era dado ênfase no período na Prainha a duas figuras, né, os lazaristas, porque filhos de São Vicente de Paulo trabalhavam lá, e há quem faz essa leitura que o Cícero também recebeu isso deles, do Ibiapina, né, e o Cura das, o São João Maria Vianney, toda a simplicidade, que o Cícero tinha muito isso também de atender confissão ao povo. É tanto que Padre Cícero é tido como o conselheiro, o padrinho. O povo vinha todo o sertão todinho. Os mais pobres, também até coronéis, vinham do Nordeste todo, vinham se aconselhar com o Padre Cícero e ouvir conselhos dele. O Padre Cícero é tido como o grande conselheiro do sertão, né? Então assim, ele tinha essa virtude de ouvir
de aconselhar, de escrever cartas. Vinha carta de tudo que é canto do Nordeste pedindo conselheiro, ele respondia essas cartas do próprio punho, centenas de cartas ele escrevia, diariamente ele escrevia. Ok. Padre Anastácio, para encerrar nossa prosa aqui, durante o 12º Intereclesial da SEBS, que aconteceu em Rondônia, lá em Porto Velho, nós tivemos a oportunidade de ouvir os grandes gritos da Amazônia, né? Questão da devastação da Amazônia, a monocultura avançando, os madeireiros, mineradoras, né? Desrespeito às comunidades indígenas, à cultura dos indígenas e etc. Agora estamos há um ano, né, do 13º Intereclesial da SEBS aqui no Nordeste, precisamente aqui na Diocese de Crato, que vai acontecer aqui em Juazeiro do Norte. E com esse tema tão sugestivo, né? Justiça e profecia a serviço da vida. Padre Anastácio, quais que são os principais gritos do Nordeste, do povo nordestino, da terra nordestina, das águas nordestinas, da biodiversidade nordestina, que você percebe, você que é nordestino, aqui cearense, que você percebe que precisam ecoar antes, durante e após o 10º Intereclesial da SEBS? Uma das grandes preocupações que estão colocadas pela SEBS de todo o Brasil são os grandes projetos que estão colocados aí a nível de Brasil, né? Desde a região norte, as grandes barragens, né? Que esse grito ainda até ecoando, foi um grito que ecoou sobretudo lá no norte, né? Aqui nós temos grandes questões como a transposição do Rio São Francisco, Transnordestino, os grandes projetos, né? Na região litorânea também nós temos grandes projetos de carcinicultura, energia eólica. Esses são grandes projetos que estão sendo colocados aí, e aí a grande preocupação nossa é o que nós chamamos de direitos humanos, sociais e ambientais. Se esses grandes projetos estão, né, atingindo, desrespeitando esses direitos aí, direitos humanos, direitos ambientais e direitos sociais. Então as SEBS são, desde o seu início, quando as SEBS emergem no cenário da ditadura militar, das eclesiais de base, elas vão significar esse chão em que a justiça e a profecia brotam, né? E o povo de Deus organizado, o povo de Deus sofrido, se organiza, recupera a voz, recupera a vez e luta para manter seus direitos conquistados. O direito à moradia, o direito à terra, ao trabalho, à vida digna, os direitos humanos e sociais e também os direitos que a gente chama hoje ambientais. Então, as grandes questões colocadas estão aí. Desde as questões do turismo, todas as questões colocadas a nível de litoral, a nível de sertão, né? Ainda nós temos grandes barragens no Ceará construídas, né? Temos água, né? Nós temos água hoje, muita água no Ceará, o Castanhão, nós temos o Truçu, na região de Iguatu são 10 barragens, nós temos muita água. E Nordeste não precisa importar água do Rio São Francisco, Uma das questões que a gente coloca é essa, a democratização da água. Então a questão da agricultura familiar, que é um dos grandes gritos nossos, né? Que essa agricultura familiar ela seja respeitada, né? Que o povo tenha acesso, né? De fato, né? Aos créditos, que o pessoal possa trabalhar e construir, também ser sujeito, ser protagonista dessa história, né? Que se consiga essa democracia de fato, né? Que os governos, a nível todas as instâncias, federal, estadual, municipal, possam ter diálogo verdadeiro com o povo organizado, né? Que esse povo possa abrir caminhos também de construir esse diálogo, porque esse diálogo ele não existe, ele tem que ser conquistado, e se conquista na organização. Que o Intereclesial seja esse momento de reanimar as comunidades de todo o Brasil para construir, reconstruir, fortalecer, refazer de novo esses espaços de luta, né? Luta pela dignidade, né? Pela vida, pelo bem viver e bem conviver, né? Em todas as dimensões de sua vida. Padre Anastácio, muito obrigado por essa entrevista tão esclarecedora, ok? Uma alegria. Até paz. Então, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, hoje dia 25 de janeiro de 2013, entrevistei aqui o Padre Anastácio Ferreira de Oliveira, que é aqui da Diocese de Iguatu, aqui no Ceará, que está ajudando na preparação do 13º Intereclesial da SEBS. Um abraço, Frei Gilvander.